Boa tarde, galera, tudo bem? Então, eu vou falar uma préviazinha do meu trabalho, né? Do meu trabalho sobre o projeto Terra Encantada. Para quem não sabe, ele foi idealizado pelo falecido latifundiário Tijong Yonghui, né? Mais conhecido como Chinês da Barra. O trabalho possui umas 40, acho que são 43 páginas, sendo que dessas 43 páginas, 20 são de figuras, né, por causa das atrações, e outras 22 são de... outras 20, no caso, são de conteúdo, né, tem sumário, enfim. Para quem não sabe, o parque, ele a princípio seria inaugurado no dia 12 de outubro de 97, mas devido aos atrasos das obras, ele foi adiado para o dia 20 de dezembro de 97 e novamente adiado para o dia 15 de janeiro de 98. Para quem teve a oportunidade de conhecer o parque e via aquele Cinemax, né, que é aquele prédio enorme, até bonito por sinal, o Cinemax ele possuía em algarismo romano um ano de 1997, que seria no caso a inauguração do parque. Bem, tudo foi planejado pela ITPS, né, a International Theme Park Service, que é uma empresa muito conceituada no ramo de parques temáticos. Quem tiver a oportunidade de entrar no site da ITPS, tem lá o projeto Terra Encantada, eles explicando um pouco, né. O parque ele possuía patrocínio de duas empresas do Chinês da Barra, né, a Thor e a Extra. A Thor é construção civil e a Extra, no caso, seria os terrenos, né? A dona dos terrenos. Além disso, ele tinha patrocínio, o projeto Terra Encantada ele possuía patrocínios de diversas empresas como Coca-Cola, Garoto, Heineken, Kaiser, Smart Club, Petrobras, enfim. São vários. O próprio Bradesco, o Bank of America também, que foi uma das empresas acionistas do parque. E assim, os investimentos, a princípio, ficaram entre 220 a 240 milhões de dólares. Né? E foram empregadas mais de 12 mil pessoas, diretas e indiretamente. E o faturamento de acordo com os cálculos, chegaria a 30 milhões de reais mensais, né? Isso com 20 mil visitantes por dia. Só que isso caiu muito porque quando teve a inauguração, das 20 atrações, 15 funcionavam. As pessoas saíram um pouco tristes, né? Até eu tive a oportunidade de conhecer na inauguração, fiquei muito triste. Porque eu queria muito ter conhecido o Cinemax, que é um prédio magnífico. Bem, o parque ele possuía sua logomarca, né? A logomarca foi criada especialmente para o parque, né? Então foi utilizado o globo terrestre, que fazia a referência à Terra, né? Por ser uma terra encantada, fazia uma referência à Terra. Tinha a caravela fazia uma referência ao povo europeu, né? Aos portugueses, à colonização, ao descobrimento do Brasil. Tinha aquele arco-íris, né? Arco-íris colorido, que no caso seria o transporte para o mundo da fantasia. Tinha a tipografia Terra, né, embasada naquela tipografia, aquela barra, né? A Terra embasada naquela barra de madeira, fazia uma referência ao povo africano e ao povo indígena, né? Então eles fizeram bem, tudo de caso pensado. E tinha as cores primárias, né? As cores primárias que faziam, no caso, uma referência ao povo infantil, às crianças, né? Por ser um parque temático voltado ao público infantil também. O Parque Terra Encantada ele possuía esses personagens. Os personagens também foram criados diretamente ao parque. Então eles verificaram os animais ameaçados de extinção e começaram a fazer a pesquisa. Então tinha jaguatirica,
tinha boto cor-de-rosa, tinha salamandra, tinha o tatu-bola, tinha o mico-leão dourado, enfim. Aí dentro deles, né, tinha a jágua, que era uma jaguatirica. Tinha o Afra, que era um menino mulato, né, que fazia, no caso, referência ao povo negro. Tinha o Xereta, que era um menino branco, né, que fazia também referência ao povo branco, ao povo europeu. Tinha a Ietê. A Ietê era uma índiazinha, então fazia referência, no caso, ao povo indígena, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Tinha a Kiara. A Kiara, ela, no caso, é considerada como o ser supremo da Terra Encantada, né? Ela tinha o poder das águas, né, da vida, então ela era muito bela. Tinha a Aurora. A Aurora era uma arara azul também, que é ameaçada de extinção. Tinha o Kiko, que era o boto cor-de-rosa, né? Tinha a Sal, que era uma salamandra amazônica muito rara. Tinha o João do Mato, né? O João do Mato, ele parecia uma árvore, metade homem, ou seja, onde explica que o homem ele consegue construir, né, a natureza. Quando ele pode destruir, ele pode também construir. Tinha o Havok, que era o grande vilão da situação, né? O Havok ele tinha o poder do fogo, como a Kiara tinha o poder da água, né? Da criação, da vida. O Havok tinha o poder do fogo, que significava destruição, né? Tinha o Tatu, que era o Tatu-bola. E tinha o Tunhã. O Tunhã é o mico-leão dourado. Dourado foi ótimo. Bem, o parque ele possuía terras temáticas também voltado, né, para toda a temática do Brasil, enfim, toda essa parte de descobrimento e tal. Então ele possuía a rua principal é onde ficava a maioria dos fast food, dos restaurantes, que eram mais de 60. Então nós tínhamos ali Habib's, McDonald's, Bob's, Casa do Pão do Queijo, enfim, Rei do Mate, a penca de estabelecimentos, né? Então, assim, a rua principal ele possuía um estilo art déco, né? Estilo barroco, colonial e neoclássico, puxado para o Rio Antigo. Então, quem tinha a oportunidade de passar por ali ficava muito feliz, porque era um ótimo lugar para você tirar fotos, né? Aquelas construções estilo barroco, e era bem dividido, então você tinha vários cenários dentro daquela mesma rua. Bem, a Terra Encantada ele possuía a terra europeia, que fazia a homenagem justamente aos colonizadores, né, do Brasil, preferencialmente o povo português. Possuía a Terra das Crianças, que a Terra das Crianças é a alusão às crianças, né, o povo infantil da terra. Tinha a Terra dos Índios. A Terra dos Índios é referência aos primeiros habitantes do Brasil, né, o povo indígena. E tinha a Terra Africana. A Terra Africana, no caso, é justamente aos escravos, né, que foram trazidos pelos portugueses ao Brasil. Tinha o Castelo das Águas, que fazia homenagem à água, né, que é justamente... Eles tinham uma proposta de colocar a Kiara, por ser vamos dizer assim, a mocinha do castelo, a mocinha do Terra Encantada, né? Eles queriam colocar a Kiara como a responsável pelo Castelo das Águas. Só que isso não deu certo e não fizeram. Eu, pelo menos, nunca vi a Kiara no parque. Já vi o Kiko, né, que é o boto cor-de-rosa, já vi o João do Mato, já vi a Aurora, enfim. Já vi alguns mascotes, o Tunhã, mas a Kiara eu nunca vi no parque, né? Pelo menos desde a época da inauguração que eu frequentei, nunca vi.
Então, além disso tinha a Terra Brasília, e a Terra Brasília não tinha muito característica do Brasil, era mais a parte onde tinha a loja do Terra Encantada, né? Mas eles queriam fazer essa homenagem ao povo do Brasil em geral. Só que isso também não deu muito certo. Mas as outras terras temáticas ficaram bem interessantes. Bem, gente, o Castelo das Águas, ele tinha proposta para ser inaugurado em 99, né? Então ele teria uma montanha-russa no escuro, que seria a Abissal. A Abissal, para quem sabe, ela foi transferida para o Monte Aurora. Quem teve a oportunidade também de ir no Monte Aurora, pode verificar que os carrinhos do Monte Aurora lembram muito aqueles carrinhos aquáticos, né? Estilo submarino. E os trilhos, as pessoas falavam assim, gente, é muito... parece uma coisa muito sensível, né? Porque o trilho foi projetado para ser feito no chão e não no ar, como era no Monte Aurora. Então eles tiveram que readaptar. Né? Então assim, o parque tinha 20 atrações, né? Entre elas a fábrica de chocolate, que foi patrocinada durante algum tempo pela indústria Garoto, né? Só que aí, devido à baixa temporada, né? Porque o parque teve muito esse problema de baixa temporada. E a Garoto tirou o patrocínio da fábrica e a fábrica ficou fechada por um tempo, né? E logo depois veio o Trem Fantasma, porque a Trem Fantasma era justamente onde era a fábrica de chocolate. Como eles tinham 1.500 metros quadrados e tinham os trenzinhos já da fábrica, eles decidiram fazer o quê? Pintar os animatronics, que eram utilizados na fábrica de chocolate, e fazer o Trem Fantasma. Foi muito bem pedido pela população, as pessoas gostaram muito, né? Então assim, era uma atração que foi muito bem aceita pelo povo, né? Bem, além do Trem Fantasma, possui o Portal das Trevas, que era uma atração magnífica, onde tinha 9 salas, onde aconteciam as cenas de terror. Eu lembro que eu levei um tombo, tem uma cicatriz aqui no queixo, onde eu tinha que passar para a porta final, né? Onde tinha justamente um caixão bem no meio. Quando eu passei pelo caixão, levantava um morto, né? Enfim. E realmente dava muito medo, porque eles ligavam serra elétrica, você passava por debaixo do negócio, passava por cima de uma rede assim, ficava o cara furando seu pé. Era coisa bem demoníaca mesmo. Era bem legal, o povo gostava muito, né? Mesmo com todo medo o pessoal gostava. Tinha o Monte Aurora, como eu falei, né? Era uma montanha-russa. Uma montanha-russa bem tranquila, por sinal, que foi aproveitado do Castelo das Águas, porque devido ao Castelo das Águas, eles teriam errado na construção, não tem espaço suficiente para fazer a montanha-russa, eles tiveram que pegar os carrinhos e improvisar, então eles improvisaram o Monte Aurora. Bem, tínhamos o carro-chefe. O carro-chefe do parque era o Kabum. O Kabum é similar ao Torre Eiffel do Hopi Hari, onde justamente houve aquele acidente que a menina caiu, despencou e morreu. Ao contrário do Terra Encantada, onde ninguém nunca morreu no parque, morreu no hospital, né? Então acidentes acontecem, como aconteceu no Hopi Hari. Tem um amigo meu que ele presenciou isso e a garota morta ali, toda quebrada, né? E por isso o parque fechou. Então, as pessoas perguntam, o parque fechou por causa do acidente. Não foi, né? Isso aí eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, assim, o Kabum ele tinha 67 metros, né? Uns dizem que é 70, mas era 67 metros. Tinha ainda a parte do pedestal lá em cima. E tinha uma queda livre, né? De 100 km por hora. Era bem interessante.
Ah, tinha o tombô. O tombô era na terra africana. Eu amava o tombô. Era um tapete voador, era perfeito. E o tombô era um brinquedo importado, né? Como a maioria dos brinquedos de Terra Encantada, né? E o tombô teve uma época que ele pifou o motor. E nunca foi consertado. E aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, porque eu gostava do tombô, mesmo tendo pavor de altura. Bem, além do tombô tinha o Vitória Régia. O Vitória Régia era similar às xícaras malucas da Disney, né? Isso aí, vários parques possuem esse tipo de brinquedo. O Vitória Régia era um... Como que fala o nome? Era... Eu posso dizer... Umas Vitórias Régia, uma planta, né? Girava em torno de um sapo. Tinha um sapo no meio. Então, as xícaras malucas são aquelas xícaras que giram em torno do bule. A Vitória Régia era justamente as Vitórias Régias, que ficava dentro dela, e girava em torno do sapo. É bem interessante, mas só que acabava saindo já muito enjoado. Além da Vitória Régia tinha o Tornado. O Tornado era o carrossel voador, né? Então, ou conhecido como chapéu mexicano. Era um brinquedo magnífico. Eu vi um acidente que teve nos Estados Unidos, né, de um chapéu mexicano, onde solta aquele balanço e a pessoa caiu. Só que a pessoa não morreu porque ela caiu numa lona. Não foi também no Terra Encantada. Vocês me perguntaram isso também, que Terra Encantada nunca soltou nenhum carrossel. Então até que tá lá até hoje, lá, mesmo enferrujado, tá lá. Todos os balanços estão lá presos, né? Ali no Tornado tinha a Terra do João do Mato. A Terra do João do Mato era um playground, né? Eu cheguei aí, porque era liberado, né? Eu era criança também. Era um playground tamanho gigante, né? Com o tema da Amazônia, com árvores, enfim, plantas enormes. É bem interessante. Tinha o Monte Macaia, que era outro carro-chefe do parque, né? O Monte Macaia entrou para o livro dos recordes e é conhecido mundialmente porque na época ele possuía o maior número de inversões, eram 8 inversões ao total. E a queda de 37 metros chegava a 80 km por hora, então assim, era perfeito. Eu cheguei a entrar na fila, mas eu tive pavor, então eu saí, não aguentei. Eu tenho medo de altura, sou cardíaco, então não posso. Bem, estou lendo aqui porque é tanta atração que eu acabo me perdendo. Tá, tinha o Chega Mais era bem maneiro, mas assim, eu também passava muito mal, porque ele rodava. Era estilo Bicho da Seda, né? Então assim, era gostoso por causa das músicas, né? E eu no Bicho da Seda que aprendi a cantar a música do A Viagem de Terra Encantada, né? Com aquela Terra Encantada, eu. E teve uma época que quem sabia cantar ganhava ingresso. Aí eu ficava escutando aquela música o tempo todo. Aí eu peguei um gravador e gravei a música, né? O gravador na época era enorme. Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje com o celular, né? Para baixar a música, enfim. Eu gravei, fiquei escutando. Aí chegou lá na hora, eu comecei a cantar. Aí eu ganhei do Tunhão um ingresso. Então assim, graças ao Chega Mais que eu ganhei esse ingresso, porque o Chega Mais tocava a música do Parque de Terra Encantada. Tinha o Zum Zum. Zum Zum eram jatinhos, né, em formato de insetos e dragões, né? Você apertava o pedal e subia, né? O Zum Zum, ele era mais um brinquedo infantil. Eu não tive oportunidade de ir no Zum Zum, porque eu já era alto demais. Tinha o Piuí foi a mini montanha-russa que eu fui, né? Lógico, porque dava muito medo, mas era gostoso, porque as viradas do 8 eram perfeitas. Lembra muito a mini montanha-russa lá do Xangai.
Tinha um bambalão também, que era outro brinquedo infantil, que eram uns balões que subiam e desciam aleatoriamente. Era um brinquedo bem sem graça, por sinal, não gostava. Tinha o meu brinquedo preferido, as corredeiras. As corredeiras eram um canal de 600 metros, né? E essas corredeiras, ela lembrava muito o Rio Bravo no Hopi Hari, né? Ou então os termas da onde, gente? Caraca, bicho. Enfim, tem outro parque temático que tem essa atração. Termas dos Laranjais, lembrei. Então assim, era perfeito, porque você tinha que ir de roupa sobressalente, né? Porque chegava na hora do macaquinho, o bote que davam 9 pessoas, ele parava e o macaquinho te molhava. Então saia de lá todo ensopado. Bem, além das corredeiras tinha o Caravela, que era um barco viking. Esse brinquedo possui em vários parques do Rio, né? Até no próprio Xangai possui, no parque de Bangu que tinha, né? Possuía. Só que a diferença da Caravela, que no Terra Encantada, ele possuía água realmente. Então quando ele descia, você sentia realmente o respingo das águas naquele rio ali, né? Então era bem interessante. Além da Caravela tinha a Fórmula TE, que era também outro brinquedo preferido meu, que era o carrinho de bate-bate. E digo por experiência própria, foi a autopista maior que eu já encontrei, né? O do Xangai não chegava nem aos pés do Terra Encantada, do Parque Xangai. O do Terra Encantada era bem grande, né? Era bem interessante. Além do Fórmula TE tinha o clássico Carrossel. O Carrossel, todo mundo conhece, é um brinquedo que tem mais de 100 anos aí no mercado dos parques temáticos e tal. E o painel na época foi pintado toda à mão. Era lindo demais o Carrossel. Eu cheguei aí no Carrossel, depois de muito custo, porque não tinha altura. E o Terra Encantada tinha muito isso, né? Problema com a altura. Então eles reclamavam muito, né? Que não podia por causa do peso, enfim. Mas eu cheguei aí, eu amava o Carrossel. O Carrossel eu gosto muito, sabe? Porque eu lembro do Chaves, né? A parte que estão no parque, todo mundo entra no Carrossel, e são adultos. Porque eu não podia entrar, né? Sendo criança, vamos dizer assim. Só que eu sou um pouquinho alto. Bem, além do Carrossel tinha o Teco-Teco, que eram aviões biplanadores, né? Você pisava, subia, era o estilo do Zum Zum. Era bem interessante, eu cheguei a ir no Teco-Teco. Ou seja, eu não podia ir no Zum Zum, mas eu podia ir no Teco-Teco. Era bem interessante o Teco-Teco. Além do Teco-Teco, tinha o simulador 3D. O simulador 3D, ele teve o patrocínio da Kodak, né? Então, o simulador 3D eram 4 módulos, né? Com capacidade de 18 pessoas. Então, assim, não cabia muita gente, né? Porque o simulador era pequeno. Era um cinema que você pagava à parte, né? Tinha feito em 3D da Kodak, era um show de bola. Eu até postei um vídeo na página, né? Que no final mostra dentro do simulador, foi justamente Shrek, né? Foi um dos filmes de Shrek. Foi logo antes de fechar o parque, foi dias antes de fechar o parque, foi em junho de 2010. E era uma atração muito boa. Bem, tinha o Cine IMAX da Kodak, que nunca foi inaugurado, foi justamente esse que pegou fogo em 2014. E esse sim seria um cinema de 20 metros, uma tela de 20 metros de altura por 26 de largura, em altíssima resolução, com capacidade para 540 pessoas. Ou seja, ele foi todo montado, tinha as cadeiras, com todo o conforto. Esse seria o primeiro Cine IMAX do Brasil. E falar a nível Brasil, a nível nacional, o Terra Encantada ele possui o maior McDonald's do Brasil, tá?
Para quem não sabe, ele possui o maior McDonald's do Brasil. Hoje em dia eu não sei qual é o maior McDonald's, acho que está em São Paulo. Mas o maior McDonald's do Brasil era no Terra Encantada, que era gigantesco. Enfim, o Cinemex teve um problema, né, com os atrasos das obras. Então, para quem não entende muito sobre gestão organizacional, você tem um prazo para entregar, você tem os patrocinadores, você tem os fornecedores, então você tem um prazo a cumprir. Se você não cumpre esse prazo, você paga multa, rescisão de contrato. Então foi justamente isso que aconteceu. O Terra Encantada, ele pagou pelos direitos do Cinemex, ele não cumpriu a data limite. O que aconteceu? A Kodak acabou com o patrocínio. Acabou no patrocínio, o lugar fica abandonado. Então tem que pedir uma nova, como é que fala, uma nova licitação, vamos dizer assim, para ver o que vai fazer do local. E isso nunca foi feito, né? As pessoas perguntam, porra, mas estava completo o IMAX, por que não inaugurou? Porque não podia, né? Quem já verificou em alguns lugares, alguns bancos que tem a fachada com plástico preto, é justamente isso, né? Não estão autorizados a divulgar a marca. Então, o Terra Encantada ele não podia divulgar a marca. Tanto é que eles tiraram na época o Kodak, né? O letreiro luminoso da Kodak que tinha, ficou só a marca mesmo, mas aí não tinha como tirar aquela marca, não podia pintar. Mas o Cinemex ele teve esse problema mesmo, atrás das obras, como todo parque, né? Bem, o Terra Encantada, gente, em relação a atrações, só essas mesmas, né? Possuía também o kart você pagava parte, mas o kart foi bem lá do final, foi depois. Né? Além disso, o parque ele possuía dois tipos de ingresso, né? A princípio era passaporte, onde você pagava R$35, na época era um dinheiro, né? Era caro, né? As pessoas achavam muito caro. Mas você tinha qualidade, você tinha um parque de qualidade, você tinha um lugar bonito, onde você podia comer. Aí o passaporte, por esses problemas nos atrasos das obras, né? As pessoas começaram a não querer ir mais no parque, então o parque falou, vamos fazer o seguinte, a gente faz ingresso individual também. Então as pessoas entravam para passear, quero andar em tal brinquedo, e ela comprava o ingresso e andava. Ou então quem tinha dinheiro pagava o passaporte. Eu sempre preferi passaporte, eu nunca paguei ingresso individual, sempre paguei passaporte, que era o ideal para mim, né? Até para das corredeiras. Então, além dos ingressos, o parque possui uma banda musical, né, do parque, que tinha todas as músicas que tocavam no Chega Mais e na Rádio Terra Encantada. O parque ele possuía uma rádio, né? Além do grupo musical, né, que era composto pela Vivia, que na época tinha 9, a Carol tinha 12 e o Didio tinha 13. Eu não consegui achar nada sobre eles, né, como eles estão atualmente. Eu queria muito achar, né, se alguém puder ajudar e tiver dados sobre esse trio, né, que no caso eles foram escolhidos. Eu estou lendo aqui, porque não tem como, gente, eu falar do meu trabalho sem ler, porque eu não consegui. Eu sei da minha pauta, mas não sei explicar a ordem, o cronograma do meu trabalho, tem que dar uma lida. Então, assim, foram escolhidos entre 300 crianças. Então, assim, quem tem a oportunidade de pesquisar na internet, pesquisa aí pra mim e posta lá na fanpage, porque eu não consegui achar nada de como eles estão hoje, né? Vivos eles devem estar, né? Eu descobri o radialista do Parque Terra Encantada. Eu até achei o Facebook dele. Que tem uma foto, né, dele na fanpage. Vamos todos conhecer a Terra Encantada. Vamos juntos Bem, o Terra ele possuía livros, né? Então foram lançados pela editora Salamandra 2 livros. E os livros foram escritos pelo Luiz Antônio Aguiar, né, que é justamente Os Aventureiros da Terra Encantada, era o meu preferido, eu tenho. E Tunhana, Terra Encantada, de Luciana Sandroni, esse eu não tenho, mas eu cheguei a ler, né, achei ele muito caidinho.
Além dos livros, ele possuía itens personalizados, né? Na Terra Brasilis, onde tinha a loja do parque, na Terra Brasilis possuía justamente esses itens, né? Que iam desde mochila, blusas, jaquetas, copo, broche, enfim, são diversos itens relacionados ao parque, com a temática Parque Terra Encantada, com o logotipo do Terra Encantada. E eram caros, por sinal, mas você podia parcelar no cartão, enfim. Eu não tive nada, né? Enfim, não tive nada. O que eu tive foi a bolsa, né? Eu tive a bolsa do Parque Terra Encantada que eu achei no chão, a bolsa de plástico, enfim. É um mundo novo feito pra você. Um sorriso aberto e cheio de emoção. A felicidade é somente ter alegria no seu coração. Todo dia um mundo novo vai se abrir e o nosso sonho vai se colorir. Abra os olhos que você vai descobrir. Sua terra encantada é aqui. Terra encantada. Terra encantada. Terra encantada. Terra encantada. Gente, o parque, para quem não sabe, ele era localizado, né, na Ayrton Senna, né? Então, assim, número 2800, do lado do Via Parque. E ele possuía uns 3, 4 hectares, enfim, ele tinha uns 300 metros, né, de área construída, 300 mil metros, quer dizer. Então, devido a essa grandiosidade, eles tinham que possuir uma frota de ônibus, né? Então, junto com a Ocidental e com a Petrobras, a Ocidental já não existe mais, faliu. Junto com a Petrobras e a Ocidental, eles disponibilizaram ônibus que pegavam o povo e levavam nas terras temáticas do parque, né? O parque é muito grande, então ia muita senhora para querer tirar foto e tal. Então, era necessário isso. Somente ter alegria no seu coração. Todo dia um mundo novo vai se abrir e o nosso sonho vai se colorir. Abra os olhos que você vai descobrir. Bem, o parque, ele, como eu falei, ele é localizado do lado do Via Parque, é fácil acesso. Hoje, com o BRT, se tornaria bem mais tranquilo chegar até o parque. Ele foi o parque temático que mais foi injetado dinheiro do BNDES, né? Além do todo o patrocínio que ele teve o dinheiro do BNDES. Então as pessoas me perguntam assim, por que o parque fechou? O parque abriu falência, né? Ele passou por problemas antes mesmo da inauguração. Então ele tinha uma dívida acumulada. O chinês da Barra, o Tijong, quando ele fez o projeto, ele tinha uma proposta muito bonita, por sinal, só que ele não tinha dinheiro em caixa. Ele possuía terrenos, né? Ele possuía terrenos e possuía os patrocinadores, mas ele mesmo não tinha, né, o dinheiro para poder pagar essa despesa. Então os atrasos geraram multas e tal, e teve os processos, teve os acidentes depois, que isso tudo ajudou. Mas o motivo mesmo é a baixa temporada que se instalou no parque. Então as pessoas não estavam indo no parque, não queriam pagar o passaporte, né? Então o parque começou a apelar para as festas, como Barra Show, como a Chopada da Estácio, que eu tive a oportunidade, né, porque eu estudava. E a Chopada da Estácio, como teve o show do Charlie Brown Jr., houve o quebra-quebra, saquearam as lojas, enfim. E nesse show do Charlie Brown Jr., um garoto caiu do Monte Aurora, bêbado, enfim. Então, gente, as pessoas perguntam pra mim se o parque vai voltar a funcionar. Eu digo que não. O parque já está em desmonte, né? Estão quebrando tudo, estão demolindo tudo. Muito em breve vai começar a obra do novo condomínio da Cirela com a Queiroz Galvão. Isso eu postei na fanpage, né? Um documento da própria Cirela.
é isso aí. Nós temos também culpa, né, do parque ter acabado, porque se todos fossem continuamente ao parque, o parque não teria falido. E é isso, gente. O que eu tenho que dizer é isso. Mais uma vez a gente perde um parque, como a gente perdeu o Tivoli. Mas o Tivoli não foi culpa nossa, tá? O Tivoli foi culpa do César Maia, que resolveu fechar para fazer Parque dos Patins, enfim, para aquele estacionamento, enfim, aquela palhaçada toda. E o Tijong, ele com essa jogada de marketing, tinha passado poucos anos, ele veio com essa proposta maravilhosa, né, do Parque Terra Encantada, que deu certo até 2010, até junho de 2010. E em junho de 2010, quando teve o acidente com a ajudante de cozinha, a Idiara, que ela caiu do Monte Aurora, porque o povo também abusava muito, né, por não ter os rodopinhos, né, os parafusos, né, as pessoas acabavam tirando o cinto de segurança, que era de pano, e numa dessas ela acabou sendo jogada, sendo arremessada. Mas ela não morreu no parque, tá? Ninguém morreu no parque. Então isso ajudou muito, cooperou muito para que o parque fechasse, né? Como o parque não tinha, estava vendendo muito, o parque não tinha receita para investir, e acontece esse acidente, então vamos fechar esse parque, foi o que foi decidido. Então muitos funcionários ficaram sem receber, estão na justiça até hoje para receber. Então hoje em dia o parque não existe mais, estão demolindo, só ficou o Monte Macaia, o Monte Aurora, o Cabum, restos mortais das corredeiras e o Tornado. Mas o que? O Castelo das Águas, tem algumas coisas que estão destruídas lá que ainda dá pra ver, né? Mas assim, o Zum Zum foi vendido, o Bombalão foi vendido, várias atrações foram vendidas, né? E as lojas também saíram de lá, muitas lojas foram demolidas e tal. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o projeto Terra Encantada. E é isso aí. Beijo. Tchau, tchau.